E o tema é Luciano Huck. O Andreasa não veio, mas ele deixou uma manifestação, um comentário sobre este tema. Wilson, solta aí pra gente ouvir. Salve, pessoal do 3 em 1. Hoje, infelizmente, eu não participo do programa, mas é por uma boa causa. Vou participar, vou palestrar, representar a Jovem Pan no Congresso Nacional da OAB. Estou aqui já me preparando, mas quero marcar meu território, meu pequeno feudo no nosso programa com a questão do dia, né? Para quem se tenha surpreendido com ela, a anunciada desistência de Luciano Huck. Então, faço uma pergunta para Vera, para o Madu e para o nosso ouvinte. É para valer, minha gente? Ou melhor, existe alguém que seja de fato candidato hoje, mesmo aqueles já anunciados, já pré-candidatos? Não é um cenário que pode mudar? Não pode ser essa declaração do Luciano Huck uma modalidade de ganhar tempo, de tirar pressão sobre si e empurrar a decisão mais para frente? E aí, o que vocês acham? Ou de fato ele tá fora mesmo, não aguentou? E aí, me digam. Vamos com tudo e bom programa. Um abraço. Um abraço, Andreasa. E antes de passar a bola para vocês, vou fazer só o contexto aqui, tá? O apresentador de TV Luciano Huck anunciou que não vai ser o candidato a presidente. O comunicado foi feito em um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo e ele escreve o seguinte, abre aspas, com a mesma certeza de que neste momento não vou pleitear espaço nesta eleição para a presidência da República, quero registrar que vou continuar modesta e firmemente tentando contribuir de maneira ativa para melhorar o país. Huck afirma ainda que a candidatura tinha apoio de familiares e de amigos, mas que se considera mais útil e potente para ajudar o país, ocupando outras posições no fronte nacional. Então, reformulando essa pergunta do Andreasa, Vera, será que o Huck está fora mesmo ou é só uma velha estratégia para tirar a pressão que estava grande, né? Vamos combinar, e deixar para tomar uma decisão no ano que vem, a famosa barrigada? Eu fiquei com essa impressão do Andreasa no início do artigo dele. É um artigo super político, é um artigo com linguajar de político, alguns clichês políticos ali e tal, quando ele diz que sentiu na pele o vibrar da rua, o pulsar das ruas, alguma coisa assim. Mas no final ele não deixa muita margem. Aros, nesse trecho que você leu, ele diz, neste momento não vou apresentar o meu nome. Eu falei, opa, o cara o ano que vem pode voltar com aquela história de que recebeu apelos, né, apelos inapeláveis, etc. Por motivos de força maior. Pois é, no final ele encerra de uma maneira bastante categórica. Ele diz o seguinte, vou continuar ajudando meu país, tá? Não é textual que eu não tô com o artigo aqui na minha frente, mas não como candidato a presidente. Então aí ele parece colocar um ponto final. E pesou muito para isso o fato de que a Rede Globo deu um deadline para os seus apresentadores, né? De que teria que ser no fim desse ano para deixarem os seus programas. Agora eu peguei o artigo aqui, o final é contem comigo, mas não como candidato a presidente. Ele está dizendo que não será. E aí não está falando hoje, não está pondo nenhuma condicionante. A Globo deu esse deadline que seria para ele e seria também para a Angélica, a mulher dele. São duas estrelas de primeira grandeza da Globo que ganham muito dinheiro em publicidade, que fazem eventos, que têm a vida aí muito exposta. Eu acho que seria uma guinada bastante radical e aí deve ter pesado esse cálculo de que eles tinham muito a perder e eventualmente pouco a ganhar com essa candidatura. Que o cara pôs o bloco na rua, e aí ele fica falando resistir ao canto da sereia, conversa fiada. Ele pôs o seu bloco na rua e começou a engatilhar o samba, mas aí voltou para trás porque não conseguiu segurar primeiro a bucha, que é isso que o Andreasa está falando, que a pressão é muito grande, e segundo, por cálculo mesmo empresarial, profissional, etc., pessoal, eu acredito em grande medida, isso tudo pesou para que ele voltasse algumas casas no tabuleiro. Acho que fica difícil para ele recolocar, mesmo porque ele estava construindo apoios que agora vão se dispersar, vão para outros lados. Então acho que fica difícil ele voltar atrás nesse recuo. Ô Madu, o que foi que desandou? Foi o samba que desandou? Não deu certo? Qual que é o quesito que falhou aí pro Luciano Huck? A primeira coisa que eu queria saber é quem foi que escreveu o artigo para ele. Está muito bem escrito.
né? Não é da lavra, isso não saiu da pena do Luciano Huck, deve sair de alguma coisa do marqueteiro. O que eu medito, penso sobre isso é o seguinte: uma campanha dessa natureza para presidente da República, ela é excruciante, é briga de cachorro grande, ninguém é de ninguém, né? É briga de foice no escuro, não sobra nada. Eu acho que o Luciano Huck pesou, né, e pesou profundamente, é que quando você está nesse tipo, e é jogo sujo. É jogo sujo, eu sou absolutamente contrário a isso, mas aí você começa a repensar o passado, né, eventuais equívocos, eventuais escorregadelas, isso é comum de qualquer ser humano, e eu acho que deve ter pesado bastante algumas questões dele, de relacionamentos, de amizades, de negócios que ele fez, de alguns hábitos pessoais, assim que ele, naturalmente, isso viria à baila numa campanha presidencial. Podem crer que, ainda mais do jeito que é feito política do Brasil, do jeito que é o caráter da política brasileira, e se faz isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, então se faz sem pejo nenhum. Então ele viu que, de repente, poderia se ver destruída não só a estrutura familiar dele, a própria carreira e tudo mais, em função de uma ideia que eu conheço originalmente, porque o sonho do Alexandre, eu ato falho isso, mas do Luciano Huck, desde garoto era assim, ele queria casar com a mulher mais bonita do Brasil, ficar milionário antes dos 30 anos e ser presidente da República. Então, quando a gente mais precisa de um estadista, você não pode deixar o destino de uma nação, de um povo, à mercê de um projeto de vida pessoal, de um sonho infantil, adolescente. Isso é o fim da picada, né? Ele não é estadista nem aqui, nem em lugar nenhum, jamais será. A não ser que ele, evidentemente, o normal, se ele realmente deseja adentrar a carreira política, então ganhar alguma experiência parlamentar, alguma experiência executiva. Agora o cara já quer sentar na janelinha, né? Ele ia tomar muita rebordosa nessa campanha, certamente, muito mais do que contratos, ele ia perder, tem muito mais a perder do que ganhar, sem dúvida nenhuma. Muito se sabe sobre o Luciano Huck, que ele acha que as pessoas não sabem. E com relação também à questão dele poder contribuir, não sendo candidato, olha, eu trabalhei 25 anos na TV Globo, no que poderia se considerar o primeiro time, né, o Cacete e Planeta, e no contrato, a questão eleitoral, você tirar partido da sua exposição, né, pública na TV Globo, em período eleitoral, é muito estrita, né? Eu acho até uma conduta tá certa por parte da empresa, né? Você não tirar partido da sua exposição para intenções eleitorais, quaisquer sejam elas. Então eu não sei de que forma que ele vai poder fazer isso, porque ele tem um programa semanal, a mulher dele também tem um programa semanal, eles são realmente estrelas de primeira grandeza, então as restrições são muito grandes para que você não, digamos assim, use a sua exposição com fins eleitorais. Então, eu não sei realmente o que ele pretende fazer, sustentar esse instituto agora, essa coisa arada toda, como é que vai se dar essa militância política dele. Eu acho que ele foi, a mosca azul picou ele já há muitos anos atrás, agora ele refletiu bem e viu que não era pro bico dele e recuou o zarf, como se diz no futebol. E aí, Denise? Seria um risco muito grande, eu acho, tanto do ponto de vista pessoal, pegando ele e a Angélica, e ele poderia ser só mais um. Não é? Porque a gente vai ter uma eleição disputadíssima, com muitos candidatos, o partido poderia não ter força, espaço, ele teria primeiro de conquistar o espaço dentro do próprio partido, depois nas eleições, correndo o risco de perder, de se expor, né, Madureira, como você colocou, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, ficar sem o emprego dele, o emprego da Angélica também, da mulher, e sem qualquer aspiração política maior, já estreando com uma derrota. Agora, eu acho que ele pode ter um papel importante nessas discussões em torno do Brasil. Eu acho que é até importante que se faça isso, que a gente percebe uma mobilização da sociedade, que não é só ir às ruas, é você tentar repensar a formação de políticos no Brasil para tentar sair dessa estrutura viciada que nós temos. Quem sabe surgem novos nomes, que não necessariamente ele, mas a formação mesmo, você não tem jovens
jovens dispostos a entrar com aquela vontade de promover mudanças. Você tem muito filho do filho, o neto, a família entrando, aquele ciclo vicioso da política brasileira, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que romper. Então, mesmo que não tenha muito espaço para você fazer grandes coisas, eu acho importante que haja essa iniciativa. A gente vê, por exemplo, economistas do PSDB saindo para tentar entrar em outros partidos, para tentar refazer uma discussão toda do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Há um cansaço da sociedade em relação a se ter mais do mesmo. Então, acho que o Luciano Huck foi um pouco disso. Ele acabou se empolgando em determinado momento, porque começaram a cogitar o nome dele como presidente, mas ele percebeu que podia ser demais para ele nesse momento, né?